Nosso webinar Mesa Redonda à Volta da Terra, hoje, dia 21 de novembro, com o orador Fernando Neves de Carvalho, para a segunda parte do tema Os Direitos de Informação e de Participação de Direitos Constitucionais e do Jus. Então, bem-vindos a todos. O meu nome é Carla Pacheco, eu sou professora em Mobilidade no GEOTA e esta ação, este webinar, juntamente com mais 3 webinars, constituem uma ação de formação de curta duração para todos os educadores e professores. Então, o que é que vai acontecer? Após a exposição do nosso orador, eu vou colocar no chat, no bate-papo, um link para assinalarem a presença, tá bem? A presença aqui neste webinar. Portanto, basta preencher esse formulário, submeter o formulário e que depois também recebem na caixa de e-mail a confirmação, tá bem? Então, obrigado. Eu agora passo a palavra ao meu colega Helder Careto, do GEOTA. Sim, boa tarde. Não sei se estão a ouvir bem e a ver bem, portanto, só a fazer aqui um teste. O Fernando Neves Carvalho é um advogado e jurista muito conhecido pelas causas que tem defendido e desde há muitos anos. Ele é um ativista, um ambientalista e também um grande amigo acedeu a fazer este webinar. Eu não vou detalhar o currículo dele, que ele está no currículo, está no formulário de inscrição, todos devem ter lido, todos e todas devem ter lido. Portanto, para os que assistiram à primeira parte, muito obrigado por terem assistido e por terem voltado. Para os que estão agora de novos, também muito obrigado pela vossa preferência. Damos as boas-vindas. Eu, como estamos um bocadinho atrasados, vou já passar ao Fernando Neves Carvalho e vou ceder literalmente o lugar, porque ele virá para aqui onde eu estou. Pronto. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Esta é a segunda parte e nós vamos agora entrar um pouco mais na concretização, na operacionalização destes direitos, quer de informação, quer de participação. Vamos abordar o direito à informação e à participação administrativa, mas também ambiental e urbanística. O direito à informação administrativa, um pouco também na sequência daquilo que já tínhamos dito na reunião ou melhor, no último webinar, tem uma sede constitucional, portanto, resulta do texto constitucional, mas também resulta de um diploma fundamental, que é o Código do Procedimento Administrativo, que foi de facto um grande marco, enfim, na evolução destas matérias e na consagração dos direitos de cidadania em termos mais gerais. O Código do Procedimento Administrativo. Espera aí um bocadinho. Vídeo. No vídeo? Não. É que eu não tenho isso. Espera aí. Stop. Share. Share. Olha lá se agora está melhor. Tá. Pronto. Desculpa. O Código do Procedimento Administrativo
relativamente ao acesso à informação, ao acesso que os cidadãos ou mesmo outro tipo de instituições, pessoas coletivas, designadamente sociedades, ou fundações, ou associações, faz uma dicotomia entre o interesse direto e o interesse legítimo. O que é o interesse direto? O interesse direto é o interesse que tem por base aqueles sujeitos que estão em relação direta com a administração. Isto é, se eu fiz um determinado requerimento à administração pública, e aguardo que esse requerimento seja respondido, positivamente ou negativamente, eu tenho um interesse direto, sou o titular de um interesse que entra de uma forma imediata no relacionamento com a administração pública. Mas, para além disto, e portanto, os titulares de um interesse direto, obviamente, têm um direito à informação que é quase indiscutível. Portanto, quando o particular ou a pessoa coletiva entra em relação com a administração pública, ele passa a ter um interesse direto na resposta, na atuação da parte da administração pública. Mas pode haver um interesse legítimo. Isto é, pode haver um conjunto de interesses que não são titulados pela pessoa que tem a relação jurídica com a administração pública, mas são pessoas cujos interesses podem, digamos assim, ser afetados positiva ou negativamente na sequência desse procedimento que aquele particular lá atrás, o tal que tem o interesse direto com a administração pública, detém. E, portanto, há aí um interesse legítimo. Vamos supor, por exemplo, que alguém deu entrada na administração autárquica de um requerimento a pedir, por exemplo, o reconhecimento da aprovação de um loteamento. Bom, obviamente que a empresa que apresentou a sua pretensão à administração autárquica tem um interesse direto. Mas as pessoas proprietários ou não, de terrenos confinantes com o sítio, com o local, com o território onde vai nascer esse loteamento, obviamente têm um interesse também que tem de ser acautelado. Este interesse é um interesse legítimo. Ou pode-se, por exemplo, relativamente a questões ambientais. Há uma determinada sociedade que pretende o licenciamento de uma determinada unidade industrial e, no relacionamento com a administração pública, quando pretende ter informação, tem um interesse direto na obtenção da informação. Mas as pessoas que residem, por exemplo, no aglomerado urbano, que pode vir a ser afetado positivo ou negativamente pela construção daquela unidade industrial, têm um interesse legítimo nessa informação. E, portanto, espero que tenha ficado claro, portanto, esta ideia de interesse direto e interesse legítimo, porque são, de facto, fundamentais, digamos, na estrutura jurídica que rege o direito à informação. O nosso ordenamento jurídico reconhece que. Desculpe interromper, está aqui a passar uma coisa estranha embaixo, jogos neutros legais, o tempo todo para mim. Está aqui Sim, estou a ver também. Não sei o que é que se passa. É-me estranho. Sim, eu já avisei o João. Paula, agora não conseguimos mudar isso. Esqueça isso. Está bem? Está bem, estava aqui um bocado à toa. Sim, sim. Não, Eu, por acaso, nem sequer tinha reparado. Como não tem a ver com acesso à informação administrativa. O nosso ordenamento jurídico vem também reconhecer diretamente às organizações não governamentais na área do ambiente, portanto, um direito também à informação administrativa. Eu já tinha feito referência à importância do Código de Procedimento Administrativo na estruturação do direito administrativo tal como ele hoje existe. É de facto um diploma fundamental. Consagra aqui um conjunto de princípios fundamentais na estruturação da atividade da administração pública, e designadamente o princípio da colaboração ou o princípio da participação, o direito à informação,
o princípio da administração aberta, o princípio da audiência dos interessados. Portanto, são princípios, mas não são apenas princípios, são também direitos que, digamos assim, formatam e dão corpo aos direitos de informação e de participação que os cidadãos e as organizações não governamentais têm, portanto, nesta matéria. E está aí, de facto, digamos assim, o autor fundamental. Do lado direito está o autor fundamental não é o único, portanto, foi um conjunto alargado de professores da nossa academia que participaram, portanto, na elaboração desse código. O artigo 82 do CPA é a concretização do direito à informação no Código de Procedimento Administrativo. Portanto, diz, logo no seu número 1, os interessados têm o direito de ser informados pelo responsável pela direção do procedimento, sempre que o requeiram, sob o andamento dos processos que lhes digam diretamente respeito. Portanto, significa que, em qualquer momento, uma vez iniciado o procedimento administrativo, uma vez iniciada a relação entre o cidadão ou a pessoa coletiva e a administração pública, em qualquer momento, os titulares deste direito à informação podem exercer esses direitos e, portanto, obterem diretamente informação inclusivamente sobre o estado em que se encontra o processo. As informações têm de ser também concedidas num prazo bastante curto, portanto, um prazo máximo de 10 dias. Estes dias aqui são dias úteis, portanto, fora de um contexto de um processo judicial em que os prazos são corridos, portanto, em sede da relação meramente administrativa com a administração pública, portanto, os prazos são sempre prazos úteis. Portanto, este prazo máximo de 10 dias significa, no fundo, 2 semanas. Sendo certo, inclusivamente, que o Código do Procedimento Administrativo também já permite a utilização de meios eletrónicos para se saber o estado em que se encontram os processos e para quando é que é expectável, portanto, a resolução da administração pública relativamente à pretensão do particular ou da pessoa coletiva. Agora, este artigo 85, se calhar não estão a ver o artigo 85, Não estão a ver aquilo que estás a mostrar aí. aqui. Agora estamos a ver o artigo 85. O artigo sim. 85. Há pouco não estavam, e por isso é que tive aqui a necessidade de mexer nos botões. Este artigo 85 é de facto também bastante importante porque, no fundo, vem consagrar a tal noção que eu há pouco já tinha referido de interesse legítimo. Portanto, não apenas aqueles que estão na relação procedimental com a administração pública têm o direito à informação, mas alguém que tem obviamente de arguir perante a administração pública e tem de provar a existência desse interesse legítimo, não é? Portanto, uma vez comprovada essa situação, ele tem de facto também, ele ou a associação, ou a fundação, ou uma sociedade, ou enfim, ou uma cooperativa, seja lá qual for o tipo de instituição, tem de facto também direito à obtenção da informação administrativa. E, portanto, este artigo 85 é de facto extremamente importante porque alarga de uma forma muito substantiva, de uma forma muito generosa, os titulares do direito à informação administrativa. Portanto, eu tenho direito a saber não apenas o que é que a administração está a fazer e o que é que a administração está a praticar relativamente a um processo em que fui eu que originei o procedimento administrativo, mas eu também tenho direito, desde que comprove a existência de um interesse legítimo, eu também tenho direito a saber o que é que se passa num procedimento no qual eu não sou titular, no qual, portanto, eu não faço parte. Mas se há um vizinho ou se há uma empresa que compra um terreno para construir uma unidade industrial perto de uma propriedade minha, eu tenho um interesse legítimo na obtenção de informação e, portanto, a administração pública tem de dar esta informação. Por exemplo, na administração económica, que eu conheço, obviamente, por termos profissionais melhores,
Nós reconhecemos, por exemplo, interesse legítimo a alguém, por exemplo, que tenha participado na elaboração de um projeto económico, foi apresentado à administração económica, em que a empresa procura obter um determinado subsídio e, por exemplo, quem elaborou, quem prestou um serviço à empresa, e quer saber em que estado é que se encontra o processo e pode eventualmente ter aí um interesse relacionado com pagamentos pela prestação de serviços, nós temos vindo a reconhecer aqui, por exemplo, a existência de um interesse legítimo no acesso à informação. Hum, Tens uma chamada. tem. Portanto, o 85 já está referido. Agora, há aqui uma lei, ela tem, aliás, uma designação, eu chamo-lhe LADA comodidade e por, digamos assim, tradição. A LADA, portanto, a 26 de 2016, na última sessão, a referi-me-la várias vezes, aprova o regime, eu vou ler, eu preciso de uma cábula para saber o nome completo do diploma, chama-se Regime de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e de Reutilização dos Documentos Administrativos. Portanto, é a Lei 26 de 2016, ela traduz responsabilidades para o nosso ordenamento interno que resultavam da publicação da legislação comunitária. Já fiz referência na última sessão. Esta lei é extremamente importante porque, relativamente a processos administrativos já encerrados, em que, portanto, a administração pública já aprovou um loteamento, já está a autorização concedida, ou a administração pública já concedeu um subsídio, uma subvenção financeira, a a uma qualquer empresa, ou uma associação, uma fundação, uma cooperativa. Ou a administração pública tomou uma outra qualquer decisão e, portanto, o procedimento encontra-se encerrado, existe aqui um direito à informação administrativa que passa a ser titulado não apenas por quem tem interesse direto ou quem tem interesse legítimo no acesso à informação, passa a ser um direito universal. Portanto, quando, por exemplo, vocês queiram ter acesso, vamos supor, interessavam-se imenso pelo processo da construção da ponte Vasco da Gama. E estavam interessados, e apesar de já ser um processo antigo, mas que se encontra claramente encerrado, já está no uso público, mas algum de vocês tinha um interesse ou de natureza científica, ou de alguma investigação que tivessem a fazer, ou um interesse jornalístico, até porque, de facto, para a concepção do direito de acesso à informação como direito universal, aqui, de facto, os jornalistas, eu referi isso na última sessão, os jornalistas, designadamente nos Estados Unidos, nos anos 60, tiveram, de facto, um papel fundamental na consagração. Portanto, os Estados Unidos foram o primeiro país que veio a consagrar o princípio da administração aberta, sendo certo foram imediatamente seguidos também pela França. E, portanto, este princípio do acesso à administração, o princípio da administração aberta, resulta de facto da LADA e é um direito universal. O artigo 5º da LADA, e portanto eu trago-vos aqui precisamente o texto do artigo, e reparem como é extremamente generoso, como o direito à informação é definido em termos particularmente alargados, não é? Todos. Portanto, não é quem tem interesse direto, não é quem tem interesse legítimo, não é quem, sendo uma organização não governamental na área do ambiente ou na área do património ou na área de direitos urbanísticos, queira obter acesso à informação administrativa. O que o texto da lei diz é todos, não é? Sem necessidade de enunciar qualquer interesse. Portanto, estando o processo administrativo fechado, eu não tenho que invocar a existência de um interesse direto ou um interesse legítimo. Nem tenho que dizer para que é que eu quero a informação. Eu tive, na minha atividade profissional, há relativamente pouco tempo, um processo que, aliás, deu origem a uma queixa na CADA. A CADA é a Comissão de Acesso aos Documentos da Administração.
é uma estrutura administrativa que foi criada quando foi criada a LADA, e portanto já há vários anos e não com esta versão agora de 2016, foi criada uma comissão que é presidida por um magistrado judicial, ehm, e que, digamos assim, fora de um contexto judicial, porque há sempre a possibilidade de recorrer aos tribunais para que, quando a administração não possibilite este acesso à informação, eu posso recorrer, qualquer pessoa pode recorrer aos tribunais e pedir uma intimação administrativa e, portanto, nem sequer é bom rigor, é um processo, é uma ação, portanto, é um formalismo com menos exigências em termos processuais e também, obviamente, sem custos. Mas existe, ainda sem recurso aos tribunais, existe uma comissão, essa tal CADA, uma pessoa coletiva que me permite, um órgão administrativo que me permite apresentar queixa, também de forma graciosa, gratuita, portanto, sem ter que ter custos com isso. E, portanto, o que é que acontece? Houve um determinado indivíduo que veio fazer um requerimento perante o Instituto Público onde eu trabalho, a querer ter acesso a um projeto, porque dizia ele, eu sou contribuinte, eu pago impostos e, portanto, eu quero saber o que é que vocês andam a fazer com os dinheiros públicos ao concederem determinadas subvenções financeiras à empresa X. Bom, o que é que nós fizemos? Após ele apresentar a queixa, isto porque é que ele apresentou a queixa na CADA? Porque colegas meus, e isso é digamos assim, uma falha que ainda existe na administração pública, colegas meus, sem consultar, obviamente, a nossa direção jurídica e de contencioso, recusaram acesso à informação. E, portanto, ao recusarem o acesso à informação, ele foi apresentar a queixa na CADA. Ele conhece perfeitamente a LADA. Aliás, ele é um consultor, entretanto, eu depois soube, ele é um consultor económico e, portanto, conhece estes meandros legais. Apresentou a queixa à CADA. Queria ter acesso a 3 processos que tinham sido subvencionados pela administração económica relativamente a uma determinada empresa. O que é que nós fizemos após a apresentação da queixa? O processo veio para a direção jurídica e de contencioso e nós dissemos assim: bom, estes 2 processos estão encerrados. São processos antigos, tinham a ver com PEDIPs e coisas do género, portanto, muito antigos. E nós dissemos: o acesso à informação deve ser de facto aceite e deve ser facultado relativamente a este requerente. O terceiro processo que estava na administração económica, nós recusámos o acesso. Recusámos o acesso com o argumento de que o processo ainda não estava encerrado. Portanto, era um processo que estava na administração económica ainda a correr e, portanto, ele não invocou nem interesse direto, não era, digamos assim, a empresa que tinha pedido a subvenção financeira à administração económica, não invocou e não provou um interesse legítimo, porque o interesse legítimo tem de ser invocado e depois tem de ser comprovado, não é? O particular ou uma empresa ou uma associação tem de documentar a existência desse interesse legítimo para que a administração pública que é confrontada perante essa exigência informativa possa ajuizar de facto da legitimidade no acesso à informação. E, portanto, nós, uma vez que o processo ainda não estava encerrado, o terceiro, que era um processo mais recente, nós recusámos o acesso à informação, com base, portanto, na LADA. E a CADA vem-nos a dar razão. Entretanto, agora o processo já fechou e, obviamente, agora, uma vez o processo fechado, nós enviamos a informação pretendida para o requerente. Mas, portanto, voltando aqui ao artigo 5º da LADA, que é um artigo para o qual eu chamava, de facto, a vossa atenção pela generosidade do legislador, mas, em bom rigor, ela expressa a evolução que a ciência da administração e o direito administrativo têm tido nesta matéria. Portanto, o princípio, isto consagra claramente, portanto, é a consagração expressa de um princípio constitucional e de um princípio prevalecente na generalidade dos ordenamentos jurídicos em que existe no Estado de Direito, que é todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos. E, portanto, isto é o chamado princípio da administração aberta. E, portanto, este acesso à informação está aqui consagrado. Portanto, digamos assim, tem depois subdireitos, não é? O direito a consultar,
o direito a pedir a reprodução de documentos que estejam no processo, e informação sobre a existência e o conteúdo. E, portanto, este artigo é de facto um artigo fundamental, consagra, operacionaliza o princípio da administração aberta. O direito à informação administrativa, portanto, as bases fundamentais, portanto, são a LADA e são o Código do Procedimento Administrativo, e até eventualmente poderia também pôr aqui a própria Constituição. O artigo 11º da LADA, portanto, também está aqui reproduzido. Aquilo que é interessante é que a informação ambiental não apenas deve ser facultada o tal direito de consulta, o tal direito de acesso, o tal direito de acesso à reprodução de documentos que estão inseridos no processo administrativo, mas ele tem inclusivamente uma exigência para a administração ambiental, digamos assim, que é o de ela própria ter uma postura proativa e, portanto, divulgar a informação administrativa ou ambiental e, portanto, não ser apenas um receptor de exigências e de requerimentos em sede de direito à informação. Ela deve, portanto, ter uma postura proativa e deve, através dos sistemas de informação que estão disponíveis e que são de acesso generalizado ao público, deve, por outro lado, também atualizar com uma regularidade e uma certa periodicidade um conjunto de relatórios e documentos que traduzem a existência de políticas públicas na área do ambiente. Os próprios estudos de impacto ambiental, como vocês podem ver ali na linha G do número 2, também devem ser, portanto, de acesso público e devem, de facto, ao permitir um acesso público, digamos assim, abrir as portas aos direitos de participação que ONGs ou qualquer cidadão ou qualquer grupo de cidadãos, designadamente residentes numa área geográfica que possa vir a ser afetada por determinados projetos sujeitos a estudos de impacto ambiental e avaliações de risco, portanto, podem ter acesso e interesse. O direito à informação urbanística, bom, ele resulta, em termos gerais, também já da LAD e do Código de Procedimento Administrativo, mas resultam também, ou também têm, digamos assim, reprodução, também são, digamos assim, operacionalizados por uma miríade de diplomas jurídicos na nossa ordem legal, das quais eu destacava o RJUE, portanto, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. Reparem, por exemplo, também na amplitude, não é? Na amplitude ou na generosidade do nosso ordenamento jurídico, que não é propriamente original nestas matérias. No fundo, o nosso ordenamento jurídico em matéria de acesso à informação ambiental, urbanística e mesmo em termos administrativos mais gerais, no fundo, reproduz aquilo que outros ordenamentos jurídicos que nos são próximos, designadamente no espaço europeu, também consagram, não é? E reparem como também o artigo 110 que está aí reproduzido do RJUE é também extremamente lato, não é? Qualquer interessado. Portanto, não está aqui a distinguir, ao contrário do que sucede no Código do Procedimento Administrativo, não está aqui a distinguir entre interesse direto e interesse legítimo. Qualquer interessado tem o direito de ser informado pela respectiva Câmara Municipal sobre os instrumentos de gestão territorial, sobre o estado em andamento dos processos que lhes digam diretamente respeito, e, portanto, o direito de consulta, mas também o direito de obter certidões ou de obter documentos que podem ser autenticados ou não relativamente aos processos e às matérias que foram, portanto, objeto de acesso. Aqui, mais uma vez, um prazo relativamente curto, portanto, um prazo de 10 dias. Volto a repetir,
Estes 10 dias são dias úteis, nós estamos no âmbito de um procedimento administrativo e, portanto, os prazos aqui são úteis, portanto, isto significa 10 dias úteis, significa 2 semanas. Por outro lado, também as câmaras, aliás, hoje têm isso de uma maneira generalizada e universal, isso regulamentado. Portanto, as câmaras municipais têm um dia por semana para fazer o atendimento ao público para eventuais pedidos de esclarecimento ou de informações e de reclamações, não é? Portanto, isso tem de estar, e as câmaras efetivamente têm vindo a fazê-lo. Depois, aqui o número 6 também, digamos assim, vem alargar ou vem esclarecer a abrangência do número 1 do artigo 110, não é? Os direitos são extensivos a quaisquer pessoas que provem ter um interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendem, e ainda para defesa de interesses definidos na lei. Quaisquer cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos e as associações e fundações defensoras de tais interesses. Portanto, há de facto uma universalização, há uma generalização destes direitos de informação e de obtenção de documentos em em matéria urbanística. Relativamente, já não à informação, mas à participação, obviamente, os direitos de informação são, em bom rigor, vamos lá ver, nós não queremos saber o que é que a administração anda a fazer, aqui não tanto para quem tem, um interesse direto, mas para as ONGs ou para quem tem um interesse legítimo. Muitas vezes o acesso à informação é um direito instrumental. Aquilo que se pretende é participar, não é? Aquilo que se pretende é influenciar a decisão administrativa, seja relativamente à construção de uma barragem, seja relativamente à implantação de uma nova unidade industrial ou relativamente a um novo loteamento urbanístico. Aquilo que se pretende é, de facto, participar e dizer aquilo que vai da alma, diríamos em bom português, relativamente a uma determinada pretensão. E, portanto, o princípio da participação administrativa é um princípio fundamental, está logo no elenco de princípios que regem a atividade administrativa no Código do Procedimento Administrativo. Portanto, os órgãos da administração pública devem assegurar a participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objeto a defesa dos seus interesses, na formação das decisões que lhes digam respeito. Designadamente, depois disto também, designadamente através da respectiva audiência, vamos ver um pouco mais. Este também é outro instrumento extremamente importante e que operacionaliza, concretiza no concreto, não é? Os direitos de participação dos cidadãos ou de estruturas coletivas na formação da decisão da administração pública. Portanto, e aqui temos, de facto, já não nos princípios gerais do Código de Procedimento Administrativo, mas já numa secção e num capítulo bem mais à frente, o direito de audiência prévia. É também um direito extremamente importante porque ele, de facto, dá corpo concreto ao princípio da participação na formação da decisão da administração. A administração, quando forma a sua decisão, ela tem de ter proporcionado aos cidadãos a possibilidade de eles participarem concretamente na formação da decisão. Por exemplo, a administração pública está-se a preparar, vamos supor, por exemplo, a administração pública está-se a preparar para interferir uma pretensão de um particular. Vamos supor que alguém, agora não, por exemplo, na área da administração económica, ou da administração ambiental ou urbanística, mas, por exemplo, na administração social, alguém requereu, por exemplo, a obtenção de um subsídio que está consagrado na legislação social. E a administração social, antes de dizer se o particular tem direito a esse subsídio ou não, a administração pública está vinculada a comunicar previamente, em momento anterior ao da formação da vontade da administração pública, tem de comunicar qual é o sentido da decisão que vai preferir. Vamos supor, por exemplo, que um determinado cidadão pediu à administração pública a obtenção de um subsídio
rendimento social de inserção. E a administração de segurança social entende que não, o particular não tem direito e comunica-lhe: olha, você vai ver preterida a sua pretensão porque não cumpre o requisito A e o requisito B. O particular recebe essa comunicação e vai ter um prazo para dizer o que se lhe oferece relativamente ao sentido e ao conteúdo da decisão que a administração se prepara, ainda não tomou, não é? Se prepara para tomar. E, portanto, ele de repente traz, de repente não, mas estas coisas nunca são de repente, mas ele traz novos elementos que não juntou, por exemplo, no início, quando pediu, por exemplo, a concessão do subsídio de natureza social, junta novos elementos ou discorda de um outro aspecto qualquer que está inserido na argumentação da administração no sentido de não atribuir o subsídio. Bom, a administração tem de receber essa comunicação feita em sede de audiência prévia, está obrigada a ponderar os novos argumentos que foram trazidos à colação no processo por parte do particular e só então é que vai tomar uma decisão definitiva sobre aquela pretensão que lá atrás foi manifestada pelo particular. Reparem a importância deste princípio do direito à audiência prévia, reparem como ele de facto é fundamental para que nós possamos dizer, e eu digo com orgulho enquanto cidadão português, hum, o facto de nós termos no direito administrativo em Portugal, nós temos, na realidade, o direito a participar nas decisões que a administração pública adota. Isto é, de facto, e além disso, é uma manifestação de democraticidade no funcionamento da administração. Este direito de audiência prévia foi consagrado no Código de Procedimento Administrativo, mas teve enormes resistências, porque a administração pública tinha, de facto, estava informada por um conjunto de uma prática muito cimentada. Já agora aproveitar para utilizar aqui uma das expressões aqui no texto em baixo, não é? Cimentar iniciativas enormes. Portanto, a administração pública tinha uma prática muito cimentada de opacidade, de ausência de transparência, de autoritarismo, não é? Um certo autoritarismo que era: eu decido, eu posso, eu mando, e agora vocês que acolham a decisão, respeitem-na, adotem-na, sejam súbditos. E, portanto, este direito à audiência prévia, de facto, não é feito para súbditos, é feito para cidadãos. E é um enorme progresso no funcionamento da administração pública. O professor Diogo Freitas do Amaral, a propósito das resistências ao direito à audiência prévia, tinha um argumento de peso para que ele fosse plenamente consagrado no nosso ordenamento jurídico administrativo. Ele diz que é o seguinte: se a administração não dá oportunidade ao particular de fazer valer determinados pontos de vista e de trazer determinadas informações práticas, factuais para o processo, o que acontece é que o cidadão não vai estar contente e satisfeito e não vai acatar a decisão da administração e de seguida vai recorrer aos tribunais administrativos para pôr em causa, para pôr em crise, vai pedir a nulidade ou a anulabilidade da decisão da administração pública. E ao permitirmos o exercício da audiência prévia, nós estamos a afastar a litigiosidade nas relações entre o particular ou a sociedade civil e a administração pública. E, portanto, nós não estamos a perder tempo. Dizia ele, nós, na verdade, estamos a ganhar tempo. Porque quando permitimos a incorporação de determinados argumentos e determinados pontos de vista
dos cidadãos, das organizações dos cidadãos, de empresas, de associações, de fundações, etc., na formação da decisão da administração, nós estamos a ter uma função preventiva relativamente ao litígio contencioso e, portanto, estamos a fazer com que a administração pública possa ser mais eficiente e eficaz e também mais democrática no seu funcionamento. O princípio da participação tem também aqui eu há pouco disse e volto a repetir isso. O princípio da participação dos cidadãos no funcionamento e no desenvolvimento da atividade da administração em que tem uma repercussão no nosso ordenamento jurídico muito lato. E, portanto, eu poderia-vos dar imensos exemplos da operacionalização do princípio da participação no desenvolvimento da atividade da administração pública. Este é apenas mais um. Talvez seja menos utilizado, talvez seja menos conhecido, mas não deixa de ser também muito importante, que é o artigo 98 do Código do Procedimento Administrativo, que é, na elaboração de regulamentos administrativos, as entidades públicas devem publicitar na internet, nos sítios institucionais, que são por si geridos, a abertura dos procedimentos para a elaboração de um regulamento administrativo. Qual é o seu objeto? E como é que, designadamente, os contributos que um cidadão ou a sociedade civil, ou uma empresa, ou uma associação, uma fundação, podem dar para a elaboração dos regulamentos. E, portanto, eu vejo com frequência, eu vejo de facto com frequência, por exemplo, a publicitação no Diário da República da abertura de procedimentos para a aprovação de regulamentos administrativos. Portanto, isto não é nada que não é nada que não seja de facto existente na prática. Talvez não seja muito utilizado, mas não deixa de ser também um instrumento muito importante para os cidadãos ou os cidadãos individualmente ou organizados, designadamente em organizações não governamentais, de ambiente ou de outra natureza, para participarem num instrumento de política pública que é sempre muito importante, como são os regulamentos administrativos, uma vez que quase sempre são eles que operacionalizam e vêm mais ao detalhe, mais ao pormenor da aprovação de instrumentos de política pública. E, portanto, eu queria aqui trazê-lo um pouco como um exemplo de direitos de participação de que a sociedade civil em Portugal e, de uma maneira geral, nos países da nossa família jurídica dispõe. Outro exemplo também de participação pública está previsto agora, por exemplo, no REGUE, no artigo 22º. Isto é, determinadas operações de loteamento, e as operações de loteamento são extremamente importantes para a operacionalização do urbanismo em Portugal. Infelizmente, era preferível termos outro tipo de instrumentos, designadamente planos de urbanização ou planos de pormenor, mas enfim, é o que temos. Portanto, os novos loteamentos urbanos, desde que, enfim, tenham alguma dimensão, portanto, o número 2 vem dizer quais são essas circunstâncias, portanto, ser um loteamento pelo menos com 100 fogos, ou pelo menos com uma área equivalente a 4 hectares, ou então porque abrangem 10% da população do aglomerado urbano, portanto, devem ser sujeitos à consulta pública. E, portanto, também aqui o REGUE tem um instrumento importante. O Hélder Careta há pouco referia isso, portanto, eu também não apenas sou um profissional do foro, também sou um cidadão que procura ter um pouco de atividade cívica e, portanto, eu próprio ou as estruturas em que participei ou participo, temos nos socorrido, portanto, deste instrumento de participação pública. E ele é de facto importante. Claro que, claro que existem, como eu há pouco dizia, existem, portanto, uma miríade de reconhecimentos em termos normativos, em termos legais, dos direitos de participação pública. Por exemplo,
a nossa lei sobre os instrumentos de gestão territorial, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, designadamente os planos de diretor, os planos municipais de ordenamento do território de um escalão mais baixo, como os planos de urbanização e os planos de pormenor, também têm, de facto, também têm, de facto, o reconhecimento concreto deste direito de participação pública e, portanto, com frequência nós vemos ou nos sítios da internet de câmaras municipais ou ou de outras entidades públicas, portanto, a abertura das famosas fases de discussão pública. Infelizmente, o que por vezes, e já agora também em termos práticos, o que por vezes também se vê é que, por exemplo, o que às vezes também se vê é, por exemplo, a marcação do período de discussão pública, por exemplo, em pleno verão, não é? Em julho ou agosto, o que não deixa de ser lamentável porque quase que evidencia que existem entidades que não estão necessariamente interessadas na consulta pública. E, portanto, posto isto, eu dava por concluída a primeira parte deste webinar, portanto, com a parte expositiva, e, portanto, ficaria agora aberto à parte das dúvidas ou dos comentários que entendam como pertinentes. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela exposição. Eu agora, antes de iniciar o debate, eu vou colocar no chat o link de presenças, está bem, para os professores que estão em acreditação no processo, para preencherem, se faz favor, está bem? Portanto, eu vou agora colocar, está no bate-papo, este é o link de presenças, terão de preencher e submeter, por favor. Portanto, este link é para todos os educadores e professores que estão em formação. Podes ver? Sim, tens essa aí, Muito ó. obrigada. É para poderes ver também. Sim, Se já pode existem perguntar. perguntas, Sim. Tenho já muitas perguntas. Deixa lá ver onde é que está a mão. Ah, está aqui. Posso? penso que sim, Paula, pode avançar. Pronto. Era duas questões que eu queria colocar que correspondem a dois casos. Quando uma associação ambientalista, ONG, pede para consultar um processo qual é o desejo, vá lá, do que é que a Câmara quer fazer em 54 hectares, que segundo nós pertence, tem espécies da rede Natura 2000 e tem bosque de autóctones também. Nós queríamos saber o que é que irá para lá. Neste início, só temos que a Câmara vai adquirir por 30 mil milhões, ou o que é, os 43 hectares para um parque natural, mas não sabemos, um parque urbano, mas não sabemos o que é que a Câmara quer fazer com esse parque urbano. Então, qual era o artigo? É interesse legítimo? Qual é os artigos que nós devemos pôr para que a Câmara se obrigue ou seja obrigada, claro que a lei é por lei, mas nunca diz nada, seja obrigada, estando na carta, no requerimento, quais são os artigos, além da Constituição, não é? Podemos pôr todos, Constituição, CPA... Eu peço desculpa interrompê-la, mas neste momento o orador e o Hélder não estão online. Então, vamos só aguardar que regressem para que ele possam ouvir a sua questão. Obrigado. Uhum. Peço desculpa, houve aqui uma interrupção. Uhum. Já estamos de volta. Mas ouviram o que eu perguntei? Não, não. Ah, Não ouvimos então, porque estávamos sem computador. ok.
para fazer um requerimento à Câmara como ONGA, e queremos saber do que é que a Câmara pretende fazer dos 54 hectares, a Câmara deseja adquirir 43, tal hectares para um parque urbano. E nós queremos saber o que é que os restantes 9 hectares, o que é que vão, se vai para urbanização ou não. Eu quero saber se nos termos da Constituição, artigo tal, no Código CPA, não sei o quê, o meu interesse é legítimo porque ainda não está meio aprovado, não? Exato, exato. O raciocínio está correto. Ou seja, Eu invocaria o direito legítimo. direito legítimo do E, Código, portanto, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo. ao abrigo do Código e da Constituição. Exatamente, também. Ao Eu abrigo da colocaria Constituição quer o texto constitucional, quer o texto do e Código o do texto Procedimento Administrativo. constitucional, qual é o artigo? Ui, agora não sei, mas Ok, deve ser 260 por aí. ok, eu vou ver. E do É Código. é o título relativo à administração pública, portanto há um título com um capítulo relativo, digamos, à organização da E administração. agora, como é que eu justifico o interesse legítimo? Está-se a referir a uma Câmara em que reside, Sim, ou não? Então, sim, sim. na minha qualidade de cidadão residente no Não, na aglomerado. minha qualidade de presidente do Grupo Ecológico de Cascais, não? Então aí eu estava a pensar num cidadão individual. Não, não. Sendo uma organização não governamental, ou mesmo Uhum, uma organização não tão, digamos assim, não tão carregada, não tão organizada como resulta do Estatuto das Organizações Não Governamentais da área do ambiente, podem haver estruturas que não sejam consideradas como ONGs, mas são estruturas para a defesa de interesses difusos. uhum. Eu invocaria também o Código do Procedimento Administrativo, Então, mas qual código? O código, o CPA, CAP, o CPA, 5, o CPA, CPA. quinto artigo? Não, o artigo 5º, o artigo 5º é para processos já encerrados. Isto Ah, é, e portanto, ok. nós ainda não temos um processo encerrado. Portanto, Não, o artigo 5º é da 26 de 2016, portanto, é a LADA, é a Lei de LADA. Acesso aos Documentos da Administração. E, portanto, o artigo 5º é para processos que estão fechados. Este processo, no fundo, ainda não está fechado, não é isso? Ele, ele já passou por muito, porque eles querem fazer a autoestrada, o prolongamento da autoestrada, que já foi, que ganhamos a ação em tribunal em 2000, contra o prolongamento da autoestrada para o Guincho. Ok, então é assim. Pois isto é Se o complicado. processo ainda estiver a correr, se o processo Hum, ainda estiver a correr, se for ainda um processo aberto, uhum, vocês invocam o interesse legítimo, dizem que nós somos uma associação. Porquê é que há um interesse legítimo? Nós somos uma associação para a defesa de interesses relacionados com o ambiente, com o urbanismo, com o ordenamento do território, etc. A qualidade de vida das populações. Juntam, por exemplo, os estatutos, uhum. Mais eh, estatutos. os vossos estatutos. Uhum. Portanto, fazem esse requerimento. Se já for um processo fechado, se o processo já estiver fechado, invocam o artigo 5º da LADA. Da Lada, ok. Pois, pois, há duas situações. Ele não está bem fechado, ele está, quer Então, dizer, se ainda está a aberto, Câmara então se está quer aberto, vocês têm. adquirir, pois, a Câmara quer adquirir os terrenos do privado, da Luz ao Fundo, que era da Cidade de Cinema, em termo do PDM de 1997. E quer adquirir esses por 30 milhões, não é, de euros para fazer um parque urbano. Mas aquilo já é parque, porque aliás é natural, nem sequer
Está a ver? E nós queremos informação sobre isso. Sim, vocês têm direito. Têm um interesse legítimo no acesso à informação. No No acesso à acesso à informação, informação. a consultar o processo e Consultar, sim. a consultar o processo e a obter documentos que vocês considerem relevantes após a consulta do processo. Muito bem. Obrigada. Já não Vocês queríamos não, passar se vocês aqui. não têm acesso, então não sei quem é que tem acesso, não é? Não tem acesso porque não nos dão. Nós mandamos cartas e não nos dão. Aí podem fazer uma intimação. Vocês aí podem fazer duas coisas. Uhum, Podem fazer uma queixa a cada. Podem fazer uma queixa a cada. O que é que fazem? Juntam, juntam o vosso requerimento, o requerimento em que pediram o acesso à informação. uhum, Se a Câmara não der, dizem que decorreu o prazo para, são 10 dias, não é? uhum. 10 dias úteis, portanto 2 semanas, e portanto vocês fazem imediatamente uma queixa a cada, uma vez ter sido já extinto Ok. o direito de resposta E depois de por parte tribunal, da não é? Câmara. Isso é uma hipótese de queixa a cada. Mas se eventualmente quiserem ainda dar mais força à vossa pretensão, mas eu penso que pela cada vão lá, podem também, através dos tribunais administrativos, fazer uma intimação. É juntarem mais uma vez o vosso requerimento escrito, não é? E dizerem que não foi dada resposta no prazo legal e pedirem para o tribunal intimar a Câmara a fornecer a informação. Ok. Muito obrigada. Qualquer das Obrigada. hipóteses são gratuitas. Pois. Obrigada. Então passamos rapidamente aqui para as questões da Cláudia Duque, por favor. Ok. Obrigada. A minha questão estava relacionada com isto que o senhor disse, por último, a gratuidade destes pedidos de acesso à documentação. É legítimo as câmaras municipais solicitarem taxas ou aplicarem taxas pela atividade de busca documental quando lhes é solicitada pedidos de acesso a documentos como certidões ou plantas? Quer dizer, aplicar taxas pelo trabalho administrativo que as câmaras têm de fazer em termos legais, não. Agora, é possível cobrar o custo da emissão dos documentos, isso é possível. Portanto, se eles Portanto, a vão ter muito fotocópia. trabalho, se eles vão ter muito trabalho a procurar os documentos e a analisarem, portanto, a recepcionarem, a analisarem e irem ver se vocês têm direito ou não a acesso à informação, se têm direito ou não a ficarem com documentos, isso não pode implicar qualquer tipo de taxa. Se a Câmara está a exercer as funções para que existe, não é? Ou uma das funções para que as câmaras existem. Agora, se disserem assim, a gente passa-vos, vocês pedirem uma certidão, ou se pedirem um documento não autêntico, uma simples cópia, a Câmara pode cobrar um custo por isso, mas é sempre um custo muito baixo, não é? Não a taxa 10 fotocópias. Epá, Não é tão baixo assim. mas não pode cobrar pela taxa de atividade de busca documental. não, Isso não. busca documental Pronto. não há taxa E outra disso. questão que eu lhe queria colocar muito rapidamente é porque, e peço desculpa porque eu não sou da área, mas estive a ler um bocadinho, de acordo com a lei número 26 de 2016, assim, 2016, há um artigo, o 14, do número 5, que diz que as associações de defesa do ambiente sem fins lucrativos deviam ter, portanto, quando o pedido é feito por uma associação neste âmbito, que devia de ter aqui eu não sei se isso diz assim, uma redução de 50% nas taxas previstas. É o artigo, já agora, Creio que é o número 5 do artigo 14 dessa lei, da Lei 26 de 2016. é que eu tenho aqui o regime de acesso à informação administrativa e ambiental, a reutilização, não, tem um título pavoroso. Portanto, artigo. É o 14.
14, 14, 14, 6, 14, 14, 14, 11, 13, 14 encargos de reprodução. O número 5 é? Sim, se não me engano. As organizações não governamentais de ambiente e equiparadas, definidas nos termos da legislação aplicável, gozam de uma redução de 50% no pagamento de quaisquer taxas devidas pelo acesso à informação ambiental. Ok. E qual é a interrogação? A minha questão é, por exemplo, isto é um caso muito concreto. Nós pedimos, solicitamos Nós quem? Nós à quem? Associação de Defesa do Ambiente, solicitámos documentos administrativos à Câmara Municipal e foi-nos dado um recibo onde é aplicado uma taxa pela atividade de busca documental e não vê refletida esta redução das taxas, É que reclamar. supostamente é É reclamar. reclamar. Exato. É Ok. reclamarem. Por um lado, porque a taxa, não é? Como é que diz? Epá, é assim, eu aqui de facto, no pagamento de quaisquer taxas devidas pelo acesso à informação ambiental, eu não sei se, agora sou eu que fico com dúvidas, não é? Porque a forma como o texto legal, como esta norma em concreto está redigida, parece que pelo acesso à informação ambiental são devidas taxas, o que choca com outras normas na matéria, não é? Aquilo que de facto, Ok. aquilo que de facto eu conheço, quer na LADA, quer não sei se também no CPA, é relativamente aos trabalhos de reprodução ou de emissão das certidões. Portanto, eu aqui faria uma reclamação e invocaria, portanto, que o acesso é livre e que aceita o pagamento da reprodução, mas com a aplicação da redução de 50% prevista no número 5 do artigo 14º. Ok. Muito obrigada. Nada, sempre às ordens. Muito obrigada, Fernando. Vamos passar, por favor, à questão da Maria João Sacadura. Dá-me licença que eu peço desculpa interromper, só para dizer não é uma pergunta, é complemento. Eu não consigo ter o visor a funcionar. É só para chamar a atenção do seguinte: é difícil as reclamações das taxas, porque normalmente as taxas são aprovadas em reunião da Assembleia Municipal ou Câmara, o que significa que as câmaras vão sempre defender-se que têm um regulamento de taxas aprovado e vão aplicar aquele. Por isso, o conselho, se calhar, nem é reclamação perante isso, é pura e simplesmente impugnar o regulamento de taxas, se for esse o caso. Pois. Se for o caso, Mas aí já vai, em termos contenciosos, já vai abrir uma nova luta, né? É mais complicada. Só que as câmaras vão se defender, dizer que tem um regulamento e tem que o Pois é cumprir. verdade, eventualmente podem ir por aí. Sim, sim. Eventualmente podem ir por aí. Sendo real ou uma desculpa, e normalmente é uma desculpa, mas ficam-se com essa e não fazem, não é? E talvez, e fazer queixa eventualmente disso, ou então não sendo diretamente ao Ministério Público. O Ministério Público junto dos Tribunais Administrativos Fiscais, obviamente, não é o Ou Ministério então, Público. eventualmente, junto da própria CADA, não é? Sim, mas a CADA, exatamente, invocando a existência, quer dizer, a criação de um mecanismo regulamentar para diminuir os direitos de acesso à informação. exato. O problema da CADA é que a CADA tem um valor moral muito grande, mas juridicamente muito pequeno, não é? As posições da CADA Por têm um valor exemplo, jurídico muito na pequeno. entidade onde eu trabalho, a entidade onde eu trabalho, as decisões da CADA são claramente respeitadas. Mas Mas- imagina bem que sabe que é assim que deve ser, mas como sabe, não são obrigados. Isso é que é o problema. Deviam ser, mas não Pois, são. A lei devia estar feita de outra aliás, a forma. administração pode não aceitar, não é? A administração não está É. obrigada a aceitar a decisão da CADA e, portanto, É. tem que ir para o tribunal. E Não, então, mas não precisa de ir para tribunal sequer. O problema é esse: é quem vai aos particulares para tribunal para obrigar a cumprir a decisão da CADA, quando devia ser o contrário. A administração que não aceitasse a decisão da CADA é que devia ir para tribunal e impugnar a decisão da CADA, caso contrário, devia cumpri-la, mas não é isso que está na lei, infelizmente. Há aqui uma inversão da situação que é muito
que é má, digamos assim. Mas, não, mas a fazer queixa, estou a dizer ali à colega da outra associação, é o Ministério Público, mas não é o Ministério Público, os Tribunais Administrativos Fiscais têm um representante do Ministério Público, têm um procurador. E eles têm essa competência de pedir a declaração de ilegalidade, têm essa competência de fiscalização em qualquer destas situações e fazer uma queixa ao Ministério Público, junto dos tribunais, ou seja, para não abrir diretamente o contencioso, até por razões de despesa, à associação, mas poder fazer essa queixa, vendo se o Ministério Público vai ou não vai fazer alguma coisa pedindo a declaração de ilegalidade desse regulamento, por exemplo, se for o caso disso. Era apenas uma sugestão. Ok. Obrigado, Ok, é uma ótima sugestão. Obrigado. Obrigado. Podemos passar, por favor, à pergunta da Maria João Sacadura. Olá, olá a todos. Eu estou aqui como professora, mas também estou com a Quercus aqui no Algarve, e eu queria pedir uma opinião sobre a melhor forma de atuar numa situação que tem a ver, aliás, são duas situações que têm a ver ambas com o mesmo local, que é ali a zona da Boca do Rio, ao lado do Burgal. É uma praia com um vale que se estende lá para trás. Aquilo pertence à Câmara de Vila do Bispo e a Câmara comprou todo aquele terreno para fazer uma zona protegida de âmbito de gestão municipal. Nós, antes das eleições, reunimos com a anterior Presidente da Câmara, que estava convencida que ia ganhar e então relaxou, precisamente para tentarmos fazer um memorando de entendimento, no sentido de como não seria nunca uma coisa vinculativa, não iria obrigar ninguém, mas pelo menos iria fazer alguma pressão se ela por acaso perdesse a Câmara, o que aconteceu. Ela estava convencida que não perdia, mas perdeu. Ora bem, ela não chegou a assinar o memorando de entendimento, porque isto já foi tudo muito próximo das eleições, meteram-se as campanhas eleitorais e não sei o quê, e eu calculo que ela tenha andado ocupada com outras coisas. E, portanto, o memorando não chegou a ser assinado, agora a Câmara mudou de mãos, mesmo assim, infelizmente, foi para outra senhora e não foi para a extrema-direita, já não foi mal. E nós, não tendo o memorando assinado, continuamos mais ou menos na mesma. E isto também se relaciona com o facto de haver uma pessoa que tem uma pequena quinta lá dentro, que é uma senhora estrangeira, entomóloga e bastante monofocada na defesa da natureza, que tem batido ferozmente para tentar proteger toda aquela zona. Aquilo tem algumas atividades que deveriam ser de lá, como por exemplo o pastoreio intensivo, motoquatros, coisas do género. E, portanto, esse memorando ia um bocado no sentido de tentar começar por controlar essas situações e depois então passar para o seguinte. Por outro lado, há uma outra situação paralela na mesma zona que tem a ver com as hectares ali da zona, que estão, a hectare de Budens, que está a despejar por ali, e que agora recentemente então houve um despejo qualquer que provocou ali muita poluição e aquela zona é uma zona arqueologicamente interessante, tem para lá registros arqueológicos romanos, é uma zona com um paúl com uma biodiversidade também muito grande e que esta senhora tem vindo a documentar ao longo dos anos. E depois, além disso, é o melhor registro em Portugal do tsunami de 1755. Portanto, é de facto uma zona que, em termos ambientais, é de preservar. Agora, a nossa dúvida é um bocado como é que vamos abordar isto a partir daqui. E era um bocado esta a minha pergunta: qual é a opinião? O que é que devemos fazer? Como é que devemos abordar isto tudo? Ui. Ui. Obrigado pelas vossas preocupações aí embaixo, porque devem ser comungadas por muitas pessoas, mesmo não estando aí a viver no Algarve. Agora, eu não consigo enquadrar no âmbito do direito à informação e da participação administrativa as questões colocadas. São valores. Em relação às São hectares, valores, são valores muito relevantes. Relativamente à hectare, bom, podem, por exemplo, pedir acesso ao processo, não é? Para Ok. procurar obter informação, podem, não é?
Aliás, admito que esse já seja um processo fechado e, portanto, aí já se aplica o princípio da administração aberta, não é? Portanto, o artigo 5º da De LADA. qualquer das maneiras, para fazê-lo, faríamos talvez em nome da Quercus, e se conseguirmos fazê-lo em nome da Quercus, é uma associação. No entanto, eu sei que já houve uma queixa feita por esta senhora a título particular. Ela vive lá. Ela vive mesmo lá. Portanto, é uma pessoa com interesse no assunto. Certo. Ela também, não tem que ser uma associação, ela própria individualmente pode aceder a essa informação. Relativamente a processos a processos administrativos de aprovação da ETAR, portanto, isso não vejo aí. O artigo 5º da LADA é um artigo muito generoso, mas depois a seguir também, penso que é no artigo 6º ou no artigo 7º, vem estabelecer algumas restrições a esse princípio. Mas são questões relacionadas com a segurança do Estado, são questões relacionadas com direitos de autor, são questões relacionadas com a vida de empresas, portanto, matéria confidencial da vida das empresas, portanto, até outras matérias podem, obviamente, ser acedidas. Portanto, não vejo como é que esse direito pode ser restringido. E, portanto, podem procurar obter informação relativamente às hectares, como é que em condições designadamente é que elas foram construídas, em condições é que devem funcionar. E, portanto, aí será o artigo 5º da LADA, e quando se diz, não é? Todos têm direito de acesso. Ok, está bem, estou a perceber. Pronto, e tem que ser ela porque ela é que lá vive. Não, pode ser E... ela. Quando digo todos, é mesmo qualquer pessoa. Ah, é? Então pode ser Até eu qualquer pessoa. residindo aqui na área metropolitana de Lisboa, posso fazer um requerimento a pedir o acesso a esse tipo de documentação. Ok, estou a Portanto, perceber. a lei diz que todos têm direito de acesso, Ok. sem a necessidade de invocar um interesse legítimo ou direto Isto no que nessa toca informação. ao direito de acesso a informações ambientais. Ok, está bom. Então, pronto, eu acho que poderemos talvez ajudá-la a ir por aí, ou irmos nós mesmo por aí enquanto associação ou enquanto pessoas. Ok, obrigada. Nada, sempre às ordens. Ok, muito obrigada a todos. Não sei se existe mais alguma questão, se calhar. Não? Pronto, Feito o então se calhar calar. despedimos-nos. Muito obrigada a todos por exporem também os problemas que são comuns a todos e que devemos estar todos preocupados. Desejamos um ótimo fim de semana, com tudo de bom e até breve. Beijinhos para Obrigado e bom fim todos. de semana. Bom fim de semana, até breve. E muito obrigada. Obrigado, Nada, Paula, até breve. Bom fim de semana. Tchau. Muito verde e muito Bom fim de semana a azul. todos. Até. E muito Obrigada, Maria obrigada. João. Muito obrigada.